Olá, gente, bem-vindos ao nosso canal. Mais uma vez, nós vamos trabalhar aqui hoje um pouco de crítica textual do Novo Testamento. Esse assunto eu já trabalhei ele há um tempo atrás, mas um dos primeiros vídeos, eu acho, do nosso canal. Mas é uma discussão que eu vi aqui num grupo, e aí eu resolvi falar mais uma vez desse assunto. É uma passagem, é um texto que está ali no Evangelho de João, no primeiro capítulo de João, no versículo 18, que diz o seguinte, ó, aí eu coloquei aqui quatro textos, né? Dois textos em português e dois textos gregos, para a gente ver. O primeiro texto aqui que nós temos é o da ACF, que vai representar aqui, no caso, um texto bizantino. Tá? Diz o seguinte, ó, Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito, olha aí, ó, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Aqui nós é uma ACF, ou seja, uma Almeida. Né? Aqui nós temos é, uma outra Almeida, que é a ARA, Almeida Revista e Atualizada. Diz o seguinte: ninguém jamais viu a Deus. O Deus, aí ele já vai mudar aqui, ó, o Deus unigênito, enquanto que aqui tinha o Filho unigênito. Então, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Por que existe essa diferença entre essas duas Almeidas? Primeiro, a ACF ela representa um texto bizantino. No caso, o texto Receptus. E o texto Receptus está aqui. Está aqui. O texto Receptus, nessa leitura, vai estar igual ao texto majoritário, o texto bizantino, enfim. Eu não pus eles aqui, porque senão ia ficar, a fonte ia ficar muito, muito pequena, tal, então eu deixei apenas o texto Receptus, já que são todos iguais. Né? E o texto grego ele vai falar o seguinte, ó, theon rudeis, heoraket popate, homonogenes huios, ho eiston kolpon tu patros, ekeinos exegizato. Exegizato, exatamente. Então ele vai trazer aqui, ó, monogenes huios. Homonogenes huios, né? Que quer dizer exatamente o filho unigênito. Então, o texto da ACF aqui, é claro, está baseado no texto Receptus. Já o texto da Almeida atualizada, e aí eu pus apenas essa versão aqui atualizada, mas você tem a BBNVI, outras Almeidas aí também, outros textos que seguem o texto eclético, que é esse aqui. Ó. Aqui tem o texto de Westcott e Hort. Tá? E aí a diferença vai estar aqui, ó, monogenes theos, ou seja, Deus unigênito, né? Então, veja só. Então, que é o chamado texto eclético. Então, a Ara, o texto grego dela, como nós sabemos, é o texto eclético. Então, vai estar seguindo, é claro, a risca aqui, o texto eclético aqui, ó, Deus unigênito. Como eu falei, a ACF vai estar filho unigênito igual ao texto Receptus e também aos outros textos bizantinos. E aí vem a questão, qual é a diferença de uma leitura para a outra? Bom, teologicamente falando, existe uma discussão aí que pode haver sim uma diferença entre as duas leituras. Por exemplo, você concorda comigo que você dizer que Deus, e aí Deus aqui ele vem maiúsculo, né? Ó, veja só. Você dizer que Deus ele possa ser gerado, isso não vai soar muito bem, é claro, para quem entende, né, no caso, a doutrina da Trindade, né? Mesmo que o texto aqui não esteja falando, né, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas você percebe aqui que se você colocar Deus unigênito, você logo está dizendo que Jesus aqui, né, ele é Deus. Beleza, parece até ser uma leitura bem positiva, né, para quem defende. Porém, você ao mesmo tempo está dizendo que, que esse Deus aqui, ele teve um início, teve um princípio,
é o Deus unigênito que nasceu de Maria. E aí vai ficar um pouco complicado explicar esse negócio aqui. Porém, filho unigênito é uma leitura que é mais, né, digamos assim, explicável, porque a gente deve entender que, que Jesus, como um ser humano, realmente ele foi gerado no ventre de Maria, né, a Virgem. Ele foi ali, no caso ali, gerado pelo Espírito Santo. Então, um Deus unigênito, ele parece ser uma leitura bem gnóstica, né? Você dizer que Deus ele teve um início quando ele foi gerado no ventre de Maria. E essa leitura, ela é uma leitura bem egípcia, né? Se nós formos ver. E é claro, nós vamos aqui para o aparato crítico e ver essas questões aqui, mas até o Pickering mesmo, né, o Dr. Wilbur Pickering, ele faz uma defesa sobre essa questão aqui, e ele, é claro, vai defender a leitura de filho unigênito. E ele vai dizer lá no seu livro, né, em um de seus livros, que essa leitura ela tem um teor gnóstico, né, e a gente tem que tomar muito cuidado nessa questão aí. E aí, vamos ver aqui embaixo a questão das variantes textuais. A primeira leitura aqui embaixo nós vamos ver, ó, aqui embaixo temos um aparato crítico, né? Ele vai dizer para monogenes theos, ou seja, para Deus unigênito, ele vai dar aqui algumas leituras, né? Por exemplo, o documento mais antigo é o papiro 66, mais ou menos ali do ano 200, né? Do século ali, mais ou menos ali, o ano 200. Aí ele vai dar também os sinaíticos, que é lá do século IV, o Vaticanos, também do século IV. Ele vai dar o Efraimita, Códice também, dentre outros documentos aqui. Inclusive vai ter uma siríaca também aqui, que vai também defender esta variante aí, esta leitura. E as siríacas elas vão surgir ali também no século IV em diante. Bom, vai dar outro documento, por exemplo, aqui, ó, o Diatessaron, né, também conhecido, né? Ali mais ou menos no século II, e vai ter alguns pais também, aqui alguns, por exemplo, aqui, ó, Ptolomeu, ali mais ou menos até o século II, até o século II mesmo, né? Heráclion, Orígenes e tal. Então, Orígenes também ali mais ou menos no ano 254, né? Ou seja, até ali. Então, são as leituras para Deus unigênito. E aí nós vamos ter uma outra leitura aqui, ó, monogenes theos, que vai ter um artigo definido aqui, né? E que nós não vamos ter nessa primeira leitura aqui, ó. Porém, essa segunda leitura parece ser uma mistura, né? Das duas leituras aqui que vão ter, né, digamos assim, uma leitura mais abrangente, que é a primeira, monogenes theos, e a outra aqui embaixo, ó, que é monogenes huios, que é exatamente a do texto bizantino, né, do texto Receptus e o texto majoritário em geral. E aí, claro que vai ter algumas defesas também para essa leitura ali, para a segunda leitura, que é monogenes theos. Por exemplo, você vai ter o papiro 75, ali mais ou menos do século III, e esse papiro aí, ela demonstra, né, uma discrepância ali, mais ou menos que surgiu no século, no segundo século, né, que foi uma conflação, né, digamos assim, o cara tentou juntar as duas leituras aqui. E ele teve algumas cópias também que seguiram a sua leitura, inclusive Clemente aqui, ó, ele, em seus escritos, ele vai citar exatamente essa leitura aí, ó. Clemente lá no ano, até o ano 215, mais ou menos. Orígenes também, Eusébio, ele vai dando um ano ali, mais ou menos, isso aqui, né, no século IV, dentre outros. Mas aí nós vamos para a última leitura,
Rho monogenes ruios, né? Até para o vídeo não ficar muito longo. E aí você de cara você percebe aqui, ó, olha o tanto de leitura que nós vamos ter para Rho monogenes ruios, a quantidade. E aí o aparato já manda olhar aqui, ó, a gente conferir essas leituras aqui, ó, que são leituras de João. Ou seja, João 3,16. Olha só, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. João 3,16. João 3,18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, mais uma vez ele repete aqui, ó. Em 1 João 4,9, 1 João, veja só, nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, porque Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Então você vê que na evidência interna de João, sempre quando ele vai falar, quando ele vai ali, né, no caso, escrever o termo unigênito, ele sempre vai escrever filho, ele nunca escreve Deus. E até na outra carta de João, ele também vai repetir também a mesma leitura, filho unigênito, porque ele vai entender, ele vai falar do milagre da concepção, né, de Jesus na carne, no ventre de Maria, como filho também sendo um homem, né, humano, né, e não Deus sendo gerado, mas um homem sendo gerado. Foi um milagre, inclusive, de Deus ali, né, em ter feito isso. E aí depois ele vem para os códices, e aí você vai para o Códice A, que é do século V, que é o Códice Alexandrinos, já vai trazer essa leitura aí também. Você vai ter o Códice C, que é do século V também, que é o Efraimita, e assim vai indo, né? Você tem vários códices, aí, tipo assim, os códices que se seguem, eles são mais tardios, tá? Aqui você vai ter outros documentos também, ó, são minúsculos, também unciais, que vão, e são muitos documentos, né? Texto bizantino aqui, como nós falamos também. E aqui nós vamos para as ítalas. Ítalas são algumas traduções que foram feitas do grego para o latim bem cedo. Por exemplo, aqui é uma ítala do século III, do século IV, né, perdão, já vai trazer essa leitura aqui, ó, filho unigênito. E aí você vai ter outras também, ó. E aí se segue várias ítalas, claro, cada uma, no caso aqui, vai ficando mais tardio também. Você vai ter a Vulgata, a tradução Vulgata, ali feita por Jerônimo, ali no século IV, que é uma tradução bem respeitada, né, bem antiga, que, no caso, o texto grego que esse tradutor tinha em mãos, tinha lá, filho unigênito. Então ele colocou assim na sua Vulgata. E uma siríaca também, assim como existe, no caso, a siríaca, que defende uma outra leitura, que a gente já falou, existe também siríacas que vai trazer essa leitura aqui de filho unigênito. E aí ele vai dizer aqui quais são elas, né? Ó, aqui embaixo. Aí você tem Armênias, dentre outras traduções. Aí nós vamos aqui para as leituras dos pais. Aí você vai ter aqui esse daqui, Teódotos, século II. Então, olha só, você tem leitura bem antiga que vai defender tanto Deus unigênito quanto Filho unigênito. Esse pai aqui, ó, que Church Father aqui em cima, né? Ele, em seus escritos, ele colocou lá Filho unigênito. A mesma coisa serve para Irineu, também até o ano 202 depois de Cristo. Ele também usou essa leitura. Aí você tem aqui embaixo Clemente, no ano 215, também até o ano 215. Veja que bem cedo. Muito antes, por exemplo, do Códice Vaticano Sinaítico, você já tinha ali 2 séculos antes, esses pais aqui já usavam a leitura filho unigênito. Tertuliano, até 220, Hipólito, olha só, Orígenes também. E aí, meu amigo, você vai ter mais
leituras aqui. Veja que vai, os anos eles vão aqui ficando mais tardios, né? Aqui no começo do século IV, Alexandre, né? E aí vai. Então você vê, ó, a quantidade de leituras no caso, né, pessoas aqui, ou perdeu aqui, a quantidade de documentos e de pais que vão citar monogenes ruios. Eu entendo que essa leitura ela é a mais correta, porque é uma leitura que parece ter ganho mais abrangência. E também, até porque no norte de Israel, sempre falo isso, né? Foi o lugar aonde a doutrina ela parece ter sido melhor preservada, inclusive a escrita também do Novo Testamento, ou seja, da Bíblia em geral. Então, eu acredito que o texto bizantino, no texto bizantino, que aqui o representante é o texto Receptus, nós vamos ter a melhor leitura para esta variante aqui. Tá? Aí, questão teológica é uma outra discussão. Mas existe realmente essa questão aí. Agora, esse é o meu pensamento sobre essa questão aí. Me diga aí o que é que você acha dessa leitura, dessa variante aí. Deixa aí seus comentários aí. Deus abençoe a sua vida.